Olá, no oferecimento da Carine Lessa Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Cruzeiro comemora 50 anos do Mineirão com uma goleada 5-1. Você vai conferir aqui no nosso momento esportivo. Atlético vai ao Rio de Janeiro, vence o Vasco e continua na cola do Corinthians na conquista do Brasileirão de Futebol. Jogos da ABB, o GESAB, Montes Claros é destaque, vence em várias modalidades. Você vai conferir também os melhores momentos aqui no nosso momento esportivo. Jime, segunda fase, Montes Claros campeão geral. Nós convidamos 2 atletas campeões para bater um papo conosco. Vamos bater um papo com Jéssica, cestinha do campeonato, e também o Carlitos, o popular Boi. E mais, Funorte joga bem no Mineiro de Futebol Sub-15, Sub-17, mas perde para o América, mas tem chance de classificação. Está no nosso estúdio o técnico Júnior Borges, é o nosso convidado para falar do time. Essas e outras notícias agora no nosso momento esportivo. Olha, o Funorte está disputando o Campeonato Mineiro Sub-15 e Sub-17 e realizou 2 partidas aqui em Montes Claros no final de semana. Contra o América Mineiro, nós estivemos lá e foi futebol realmente ingrato mesmo, né? O América jogou bem e perdeu as 2 partidas por 1-0. Nós convidamos o técnico Júnior Borges para bater um papo, já que o América está de olho nos seus jogadores, Júnior. Seja bem-vindo ao nosso momento esportivo. Bom dia, Rubão. Agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui e falar do futebol de base da cidade. Sofrendo, né, Júnior? Você viu 2 partidas na beira do campo, o time jogando bem e perde para o América. O mesmo placar nos 2, 1-0. O América veio com uma postura defensiva muito boa, né? Inacreditável, né? O time da capital defensivo contra o time do interior. Mas justamente pela dificuldade que nós conseguimos criar para eles também lá no próprio CT de Santa Luzia, na rodada passada. 0-0, né? Um foi 0-0, e o outro no Juvenil 3-1, mas o mesmo placar 3-1 não condiz com o resultado. Nós demos muita dificuldade para eles. E aproveitamos bem essa condição de jogar em casa e dar essa condição também de tentar vencer. Eu acho que foi por isso que criou essa expectativa deles virem nessa postura defensiva. Vamos fazer o seguinte, nós fomos lá e você vai conferir os melhores momentos. A gente perdeu o primeiro gol do Sub-17, mas temos o gol do América no Sub-15. Vamos conferir agora os melhores momentos e o que disse os técnicos do América. Confira aí. Nosso time está jogando bem, sempre dentro de casa, mas está conseguindo o resultado. Agora é continuar trabalhando aí, não abaixar a cabeça, porque hoje foi um jogo difícil contra o América, mas o próximo a gente vai conseguir, se Deus quiser. Foi um passe do Kennedy, ele deu pro Diego, o Diego cruzou para mim e eu só escorei a bola pro gol. Veio para levar um resultado positivo ou era um empate? Não, sempre a vitória, que é a América, tem que ser sempre a vitória. Nosso time, mesmo bem no jogo, a gente estava faltando chutar mais um gol, né? Mas graças a Deus aí tem o pênalti lá, eu pude fazer o gol. E lá em BH, semana passada, foi 0-0. Então, quer dizer, o Funorte jogou de igual para igual com o América. Com absoluta certeza, o time é uma equipe extremamente competitiva, né? A gente já sabia da dificuldade aqui hoje, como você disse, com calor, né, excessivo, não estamos muito habituados a isso. Mas a nossa equipe ela se ouve bem e conseguimos, apesar de ter criado pouca chance, um pouco de ansiedade, talvez agora no segundo tempo, de alguns lances que talvez pudéssemos ter criado melhores situações, mas no final 1-0 foi de bom tamanho, excelente. É um jogador muito qualificado, o Robinho também, o volante também é um jogador, eu acho que hoje ele teve um pouco mais afoito, mas é um bom jogador também.
Mas enfim, acho que tem boas peças ali. Se o Fornorte, por exemplo, não classificar, né? Vocês podem escrevê-los, né? Pode ser por hexagonal, pode ser chamado. Mas eu quero enaltecer o trabalho do Júnior aí, do pessoal do Fornorte. Belo trabalho, bacana. Lá a equipe do Juvenil teve uma proposta de jogo boa, tentou jogar no nosso campo. Foi difícil lá, foi difícil aqui ultrapassar esses 2 jogos e ganhar os 2. Então eu quero parabenizá-los pelo trabalho e torcer para que esse trabalho evolua e o Fornorte ganhe aí na base mais notoriedade para que possa revelar muitos craques aqui de Montes Claros. Te preocupa o técnico do América que está de olho nos seus jogadores, 5 jogadores, ele está de olho nos 2 zagueiros seus, no meio de campo, no Maradona atacante. Te preocupa isso? Não, de maneira nenhuma. O objetivo nosso, tanto que em outras entrevistas que até estive aqui presente falando da competição, o objetivo nosso era de entrar na competição para mostrar os valores que temos na região. E essa idade, você não pode nem perder ninguém, né? Não pode ter contrato, porque o Sub-17 pode, né? Sub-15 não. O Sub-17 já pode, né, ter um contrato. O Sub-15 não, um contrato de vínculo não profissional. Mas mesmo assim, o objetivo mesmo é mostrar o potencial, mostrar os valores dos garotos que a gente tem na região nessa modalidade. Qual que é o próximo jogo seus agora? Fora de casa, né? Vamos pegar agora o Ponte Nova no sábado, lá em Ponte Nova, o Lanterna da Chave, mas que nas últimas 2 rodadas aí criou bastante dificuldade para os adversários que vêm jogando. Então vamos ter também dificuldade nesse jogo agora. Você tem o quê? 8 pontos numa categoria? Isso, nós temos 7 pontos nas 2 categorias, mas colado ali com o segundo e o terceiro colocado. O segundo e o terceiro colocado, já que o América é o líder nas 2 categorias parado, né? Faltam 4 jogos, né? Faltando 4 jogos, mas a pontuação é mínima de distância, 3 pontos. Hoje é muito sofrimento para colocar um time no Campeonato Mineiro, muita dificuldade. Você tem sido técnico, dirigente, psicólogo, massagista, o que mais? Tem sido tudo. Não, faz um pouquinho de cada coisa, mas mesmo assim a gente tem um grupo bom lá para trabalhar. Tem o Arley, tem o Maurílio, tem o Dil, né? Eu tenho o Cláudio, que ajuda. Esse final de semana ele não estava lá, aproveitou uma folga boa para dar uma passeada para o feriado, mas a gente tem uma comissão técnica muito boa, em torno de 5, 6 pessoas. Vamos dar mais uma pausa aqui então. O Cruzeiro de mão cheia venceu e convenceu 5-1 em cima do Figueirense. E o Bigode foi lá e deixou 4 marcas. Confira aí. É fácil não, viu? Depois, eu falei há muito tempo que está gravado, que não era um problema, não era jogadores, era técnico, não tinha que ter que tirar do Marcelo.
não tinha que ter vindo o Luxemburgo, mas tomara que o Mano dê certo. Eu gosto do trabalho do Mano. Tem gente que não gosta, eu gosto. Eu acho que é um cara bom. Já estão falando que agora ele está próximo da segunda divisão, porque ele só ganhou com a segunda divisão com o Corinthians. Mas não, seleção brasileira e é um bom treinador. Sua opinião? Acho que o Mano vai fazer um bom trabalho. Ele tem feito isso nas equipes por onde passou. E essa transição que o Cruzeiro vem passando, com perca de alguns jogadores, essa alternância de treinadores aí, acaba atrapalhando. Mas ainda dá tempo de recuperar. O Cruzeiro vai fazer acredito que o Cruzeiro vai fazer uma boa campanha a partir desse momento e conseguir restabelecer na competição para até mesmo conseguir essa briga pela Libertadores. Ainda acredito que vai. Verdade. E falando dos garotos seus lá agora, 2 derrotas em Montes Claros, derrota para um time da capital, né, que tem toda a estrutura, apesar que não é essa coisa toda não. Eu estive conversando com um amigo nosso que trabalha lá. Não tem essa mordomia toda que tem, não. Eles tiveram dificuldade, veio só um massagista para economizar. Não é só aqui que tem sofrimento, não, né? Não, o futebol de base em si já tem essa dificuldade, né? Mas o América é o tricampeão mineiro nessa categoria. Tem a categoria de base no estado é a que lidera o ranking da federação, então não perdemos para qualquer adversário, então isso traz muito brilhantismo para os garotos, que foi afinco na partida, nas 2 partidas, tanto lá como aqui, e nos credencia também para essa classificação. A gente acredita muito na classificação, mesmo faltando 4 rodadas. Tá certo. Olha, Júnior, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Nós trazemos o dirigente aqui na vitória e na derrota, porque ele está precisando de ajuda, não é fácil. Usa o nome do Funorte, né? Uhum. Mas a categoria não é do Funorte, não é isso? Isso, nós fizemos uma base de uma parceria, uma terceirização, já vamos para o 2º ano nessa parceria e vem dando certo, divulgando bem o nome, mostrando os valores que a gente tem, e esperamos que alguém tenha interesse de abraçar essa ideia. É muito valorosa pela competição, que é bastante organizada. Muito obrigado. Suas considerações, que no próximo bloco nós vamos bater o papo com as campeãs de basquete, Boi e Jéssica, que foram campeãs de Montes Claros. A cidade bastante movimentada no feriado. Agradecer pela oportunidade, Rubens. O Canal 20 tem dado essa cobertura para a gente aí, no sentido de promover, e espero que o pessoal também da imprensa, as demais imprensas... Nós lá e o Jornal de Notícias, demais imprensas também. Cristiano Gilvan também dá muita cobertura. Só foi nós, do Canal 20 e Cristiano Gilvan lá fazer cobertura. Dá muita assistência, então agradecer aí pelo apoio, pelo incentivo, e isso só faz engrandecer o futebol de base na cidade. Batemos um papo com o Júnior Borges, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para falar dos jogos das ABBs, do Jimmy e muito mais. Já já a gente volta.